Todos nós, consumidores, temos direito, mas também temos deveres. Hoje o bate-papo será muito interessante. Ele é especialista em direito do consumidor, mas também é presidente da OAB Santo Amaro, aonde entra negócios e conexões para o advogado. Então, a partir de agora, eu, Sidney Botelho, entrevisto o doutor Alexandre Fante, no nosso BC. Alô, amigo, alô, amiga, seja bem-vindo ao nosso Business and Connections, aqui no portal WIG, no WIG Play, no canal do YouTube do WIG, também no meu canal Sidney Botelho e no canal do podcast Business and Connections. Seja bem-vindo e hoje, se você for fazer alguma reclamação de tudo que for dito aqui, eu tenho um advogado especializado que defende tanto o consumidor quanto a empresa também, quando aquele consumidor faz uma reclamação. Além disso, Dr. Alexandre Fante é presidente da OAB de Santo Amaro, uma subseção que tem milhares de munícipes, consumidores e uma região rica da cidade de São Paulo. Então, diante dessa introdução, seja bem-vindo, Obrigado, presidente Sidney. Dr. Alexandre Fante. Obrigado, um prazer estar com você aqui no programa Business Connection. E eu tenho certeza que vai ser um bate-papo sempre, né, com a tua presença, sempre agradável, descontraído. Então, eu tenho certeza que assim vai ser aí durante o nosso programa. Obrigado. Eu que agradeço. Eu vou começar com uma pergunta. Quais são as maiores reclamações do consumidor hoje? Vou começar de trás para frente. A maior, com a massificação da internet, são as compras à distância, né? A entrega, as promessas que são feitas, né? Aquele precinho camarada que quando você faz a compra, o produto está indisponível e às vezes você tem muita dor de cabeça para ter o ressarcimento do valor daquilo que você pagou. Então a grande dor de cabeça hoje é o comércio eletrônico. Comércio eletrônico, você trouxe algo que até mudou, gerou bilhões de impostos, mas a gente fala isso ao longo do programa. A sua resposta já traz aí de encontro o quê? Muitas compras internacionais. Como você agir para reclamar de uma empresa que está fora do país, então? Então, se a empresa não tem sede aqui no Brasil, fica realmente bem complicado. Sim. Então, quando você vai comprar de um site que não é um site com representação aqui no Brasil, fica mais difícil. Então, às vezes o preço é atraente, né? O preço ele chama a atenção do consumidor, mas ele tem que estar esperto, né? Se de repente aquela oferta não vai virar uma dor de cabeça. Porque o que acontece na prática? Você vai comprar um produto de um valor baixo, um valor que não representa muito, então é mais fácil o consumidor deixar de lado a reclamação do que efetivamente correr atrás. Vai acabar, que a gente brinca, né? O molho vai sair mais caro que o peixe. Não, e você está falando algo, né? Como eu já comecei com essa pergunta e ela vem trazendo várias na mente e é muito interessante isso. E hoje nós temos muitos aplicativos de entrega. Isso está ligado ao consumo, está ligado ao direito do consumidor. Por exemplo, eu tive um caso agora recentemente de pedir fazer uma compra num supermercado, aqueles que entregam em 15 minutos, e ao mesmo tempo, o que acontece? Veio faltando justamente uma peça. Aí você entra em contato com aqueles chatzinhos, não existe mais um telefone. Isso não deveria ser um direito do consumidor, ter um telefone direto com a empresa ou do aplicativo ou da empresa que está entregando? Com certeza, mas infelizmente as empresas elas fazem análise, né? O que é mais em conta? Responder uma reclamação, eventualmente fazer um ressarcimento, ou investir realmente nesse atendimento que falta hoje. E não é só as empresas que você compra entrega de comida, de alimentos, as próprias instituições financeiras. Para você conseguir falar com alguém e reclamar hoje, nesses bancos digitais, tem casos aí de clientes que ficam recebendo incansavelmente SMS, mensagem no WhatsApp, informando que ele possui um débito com uma determinada instituição financeira e ele não consegue falar com ninguém. Por quê? Porque o banco é totalmente digital. É um banco que não tem agência física, é um banco que é feito para você utilizar através de plataforma. Então ele não consegue saber o valor do débito, se torna extremamente cansativo, porque a todo momento é mensagem que apita no celular, é e-mail que recebe, e ele não consegue falar com ninguém, não consegue resolver o problema e sequer saber se de fato ele tem ou não aquele débito, aquela dívida.
Então, infelizmente, hoje as empresas tornaram aí esses atendimentos totalmente eletrônicos e a gente sente falta, né, daquele contato com o ser humano, alguém que vá resolver, que vá falar com você, que vai te dar um caminho, um norte, um direcionamento. Porque hoje tudo é através de Digital. digital. Antes de eu receber alguma comunicação aqui, deixa eu agradecer os nossos patrocinadores, o patrocinador master do Business Connections, a Voice Training, Escola de Oratória, Formação de Palestrantes. Também quero agradecer de forma muito especial os nossos apoiadores, Atoyer Produções e Eventos, Atoyer Treinamentos, a Doco Technology, a agência Soldigi e a Unielas, empresas parceiras aqui conosco, fazendo parte da nossa programação. Bem, já feito aqui pelo menos os registros dos nossos patrocinadores, né? Você trouxe um tema, nossa, aqui eu acho que o assunto vai ficar variando mesmo. SMS que chega e ao mesmo tempo pode ser uma fraude, porque tem o link. Quando há uma comunicação digital, coerente um consumidor clicar nesse link para ver a dívida, ou isso realmente não é uma orientação que o consumidor, principalmente com essas fraudes digitais, deve ocorrer fazer? O que nós recomendamos é você acessar primeiro o site do banco, né? Porque muitas instituições financeiras colocam na página: não respondam SMS, não acessem links. Porque o que vai acontecer na prática? Se você acessar um link do SMS e digitar as informações confidenciais, a sua senha, o seu login, você vai acabar não tendo a quem responsabilizar, porque o banco vai justificar, isso é um posicionamento hoje no tribunal, na justiça, de que se você forneceu e facilitou o acesso, você não tem direito ao ressarcimento. Sim. Tem bancos que fazem, tem clientes que acabam contratando um seguro ali atrelado à sua conta bancária, mas o que a gente recomenda é que, se não tem certeza se aquele link é efetivamente da instituição financeira, que acesse a página, o portal oficial do banco, e verificar se tem ali alguma advertência, algum alerta. Não acessem SMS, nós não mandamos link de SMS. Grandes bancos costumam ter essa informação e grandes bancos costumam dar essa orientação ao cliente. Agora, se a instituição financeira não tem nenhum tipo de informação, porque é previsto no Código de Defesa do Consumidor, artigo 6º, o dever da informação, principalmente quando se trata de serviços que envolvam riscos, né? E tanto pelo Código de Defesa do Consumidor como pelo próprio Código Civil, a atividade bancária é uma atividade de risco. Sim. Ou seja, eles respondem independente da existência de culpa. Então, se eles deixaram de prestar informação, realizar campanhas, orientando o consumidor, né, sobre a prática e a ocorrência dessa fraude, então aí ele passa a responder. Mas o que a gente comenta, para o consumidor não ter que ficar também se desgastando atrás de uma indenização, de um ressarcimento, é que ele acesse ali o portal do seu banco, no portal oficial, ele verifique se existem informações, para que ele tenha um pouquinho de tranquilidade para acessar aquele canal e evitar aí uma fraude. Você está falando de tranquilidade, mas vamos trabalhar, às vezes, pessoas que não têm tanta habilidade com a tecnologia e, ao mesmo tempo, caem em golpes e entram em contato com o banco, indo até na agência. Vamos pegar os bancos tradicionais, que ainda possuem agências, e muitos estão fechando suas agências para deixar tudo no digital. Esse ressarcimento de dinheiro que sai da conta de forma, por ser fraude, como que um advogado, como o Ministério Público, como a Justiça está fazendo com que esses bancos sejam responsáveis por esses débitos indevidos? Então, foi o que eu comentei contigo agora, né? O que os bancos têm se defendido é quando o consumidor facilita a fraude. Tá. Então, quando o consumidor ele entra, por exemplo, nesses links que são fornecidos, de um número que nunca é o contato oficial do banco, de um número que não é aquele habitual, porque os bancos têm que divulgar quais são seus canais oficiais de comunicação. Então, se ele acessa e ele fornece as senhas pessoais, aí ele possivelmente não vai ter a possibilidade de receber. E não tem muito o que fazer, não tem como internamente descobrir se isso dentro dos bancos é fraude. Você já teve algum caso ou não? Se aconteceu dentro da agência bancária, é mais fácil. Sim. Se ele foi vítima ali de uma, a gente chama, né, chupa-cabra, que eles colocam nas máquinas, nos caixas eletrônicos, que é quando você coloca o cartão ali,
né, o cartão ele é clonado. Aí é uma situação hoje até muito mais raro de acontecer, até pelo que nós falamos agora, né? Ninguém vai no banco, Ninguém vai. Os bancos fecham as agências, as pessoas hoje elas utilizam Pix como forma de pagamento. É muito difícil você ver alguém com dinheiro, com moeda, papel moeda. Então, antigamente tinha esse problema. Se acontecia dentro ali da agência bancária, né, colocaram um chupa-cabra ali no caixa eletrônico, ali o banco não tinha como responder. Ou se eventualmente clonaram a página do banco, né, você acessou, né, a página oficial, mas eventualmente alguém espelhou uma página, clonou, aí o banco passa a ser responsável. Por mais que você tenha digitado senha... Cybersecurity tem que estar bem habilitado, né? Tem que estar bem habilitado. Então ali, eventualmente, se você digitou a senha e você deu as informações, você foi na teoria da boa-fé, né? Você foi na teoria da aparência. Você achou que efetivamente estava no ambiente do banco e não estava, e você não tinha como evitar. Nesses casos respondem. Mas nesses casos que não são canais oficiais, que você recebe um SMS ou recebe uma ligação, né, de uma central telefônica, dizendo, olha, aqui é do banco tal, preciso fazer uma chamada de vídeo com você, que eles vão capturar a sua imagem e vão utilizar, então ali vai ser mais difícil você conseguir o ressarcimento. Exceto se for, como você for uma senhora de 60, 65 anos, 70 anos, que tem realmente uma hipossuficiência bem demonstrada, ali ela pode conseguir o ressarcimento. Mas se for o homem médio, a mulher média, universitária, já é afeito à tecnologia, vai ser mais complicado conseguir esse ressarcimento. Você traz algo, né? Então você tem que se atentar em tudo. Tudo. E aliás, se você já não consegue falar com o banco, vou falar bem abertamente para você. Se você não consegue falar na central de atendimento, você não consegue falar em nenhum chat com o banco. Se o banco te ligar, nem atenda, porque é verdade. Se eles não querem te atender quando você procura, imagine, eles vão ter iniciativa de te ligar. Não, hora eu tô errado. Não, eu até brinco com a minha esposa, né? Quando entra algum valor de cliente na conta, na hora o gerente liga, sabendo se a gente quer investir o dinheiro. Mas quando a gente precisa do gerente, a gente não acha. E cadê a LGPD se o seu gerente está acessando a sua conta, Alexandre? Ele vai lá, entrou aqui um crédito, né? O senhor não quer aplicar? Né? Aí vai. E na hora que sai um crédito indevido, ele não ligou. Falou, o senhor gastou demais aqui, doutor Alexandre. Suspeita essa porra, aí tem não. Então, eu já penso assim, se alguém me liga, aliás, eu já não atendo ninguém, teoricamente. Hoje é difícil eu atender. Já não atendo ninguém. Se duvidar, o telefone tá ali, nessa hora, já deve ter um monte de call center ligando. Mas o tempo inteiro. Call center é o tempo inteiro. Para você também inteiro. É o tempo inteiro. Mas, doutor, você anda devendo ou não? Não, para você ter uma ideia, até contar um caso aqui. Minha mãe ela processou uma construtora por conta de um pagamento que ela fez para que a construtora baixasse a dívida de PTU, né? Sim. A construtora já foi condenada, não pagou ainda, e eu recebo porque eles pegaram o meu contato, não sei como, o número não está no nome da minha mãe, e eu recebo pelo menos 10 ligações por dia dessa construtora dizendo que ela tem uma proposta imbatível para liquidar a dívida que ela supostamente tem de alienação fiduciária com a construtora. É um negócio absurdo, entendeu? Absurdo, primeiro, que ela comprou o imóvel à vista. Ela já outorgou essa escritura há mais de 10 anos, né? Ou seja, não existe nenhuma alienação fiduciária na matrícula naquele imóvel, que inclusive ela já vendeu. E ela tem um crédito para receber dessa construtora em razão da indenização. E eu recebo no mínimo 10 ligações por dia, né, de propostas para... inclusive já está demandada judicialmente a empresa, porque a gente tem também nesses casos de call center, primeiro que eles não cumprem, que o número tem que ser o 0300. Eles não cumprem, né? Ninguém respeita isso e infelizmente ninguém fiscaliza isso, né? Porque é praticamente enxugar gelo. Então ninguém vai atrás para fiscalizar. E segundo, que eles obtiveram, sabe-se lá de qual forma, o meu contato telefônico, e a gente tem aí uma tese hoje no judiciário que diz que o desvio produtivo do consumidor também gera a indenização. Então, o tempo que eu perco aqui, eu estou fazendo aqui o podcast contigo, daqui a pouco começa a pitar a ligação. Então, ninguém liga nesse momento dessa incorporadora que a gente vai falar o nome. Você que vai para podcast, modo avião, por favor, para interromper a equipe, o técnico e não derrubar ninguém. E só para fechar essa questão de ligações, como você falou, está enxugando o gelo, não tem muito o que fazer, né? É que a gente tem uma rotina diária tão complicada, né, que eu acho que ninguém para. Até isso eles levam em consideração.
Ninguém para fazer reclamação, para formalizar. Porque para você reclamar e você formalizar também é burocrático. Sim. Então, às vezes, a burocracia torna a impunidade vigente. Porque as pessoas não vão parar para reclamar, elas não vão parar para fazer um ofício. O Ministério Público, às vezes, não vai dar conta. Esses sites de reclamação, eles fazem lá as reclamações. São poucas as empresas que se preocupam com reputação nesses sites. Então, às vezes, a impunidade acaba levando essas empresas a terem esse tipo de política e de ato. Eu vou falar aqui abertamente para você, nem vou olhar para a câmera exclusiva que eu sempre falo, o Gabriel, de ficar na aberta, porque recentemente, não, vou ficar aqui na aberta mesmo. Eu mesmo fiz um evento de uma dessas empresas, né, não vou citar o nome, onde premiavam os maiores atendentes que traziam retornos financeiros, ou seja, não é quem atende o telefone, quem consegue ter a maior quantidade de ligações atendidas, mas quem consegue converter o crédito. Então é muito interessante, mas não vou falar o nome da empresa, então eu perco o meu cliente, não é verdade? Com certeza, mas aí até aí de certa maneira, a gente está falando de pessoas que efetivamente são devedoras, né? Sim. E elas recebem as ligações e quer queira, quer não, a gente precisa fazer o que os demais, os adimplentes, não... se bem que a gente não, mas eu mesmo recebi a ligação daquela empresa, mas eu não estava devendo. Eu falei para ele, dá para vocês pegarem o meu celular, entrarem num banco de datos e apagarem? Mas não tem como. Eu, nessa construtora mesmo, no mínimo umas 10 vezes eu resolvi atender a ligação, pedi, solicitei. Tanto é que hoje eu tenho ação judicial para que eles parem, né? Porque, infelizmente, você pede, registra aí, coloca no seu banco de dados, não adianta. Não tem, o CRM deles não é bom. Bem, deixa eu falar rapidinho para vocês aqui da Toye Produções e Eventos. A Toye Produções e Eventos produz os maiores eventos de São Paulo, fazendo com que você se sinta ainda mais tranquilo na execução do evento como um todo. Eventos como o da última semana para a Sabesp, estivemos com a equipe cerimonial lá presente. Além disso, você que é palestrante, você que é treinador, quer produzir o seu evento e atrair cliente desde a chegada do seu público, aliás, desde o convite para o seu público e toda a parte de aparelhagem, som, áudio e o seu preparo como um todo, a Toye tem a equipe profissional qualificada para você, diretores artísticos que fazem com que o seu evento seja especial. Tá aí o Toye Produções e Eventos lá no Instagram. Trazendo um pouquinho mais aqui, vamos agora deixar de lado, você recentemente foi reeleito presidente da OAB de Santo Amaro. Qual que é a satisfação de ser reeleito, hein? Que coisa boa. A satisfação é você perceber que pela votação, né, foi uma votação bem expressiva, foram quase 5 mil votos, né, uma diferença muito grande aí para o segundo colocado. Você vê que o trabalho, o que você fez, né, que a equipe fez, né, porque ninguém, obviamente, faz nada sozinho, mas que tudo que nós conseguimos entregar na última gestão, nos últimos 3 anos, a advocacia reconheceu e viu realmente o quanto a gente se empenhou para entregar, né, espaços úteis para a advocacia, espaços que eles possam desenvolver, porque a gente, principalmente pós-pandemia, nosso mundo mudou. Sim. Né, tanto é que nós estamos aqui, inclusive, em algo que existia antes da pandemia, mas que massificou após a pandemia, que são essas entrevistas de podcast, e nós procuramos realmente atualizar a OAB de Santo Amaro para a realidade momentânea, né, disponibilizando espaços de audiência virtual. A audiência virtual era algo inimaginável, né, as pessoas realizarem ali o seu dia a dia de trabalho de maneira não presencial era algo muito incomum, e a gente conseguiu entregar. Então, muitos fecharam seus escritórios na pandemia, e a gente conseguiu entregar esses espaços que eles tenham dignidade para trabalhar, atender o seu cliente, Sim. fazer as suas audiências, e isso refletiu no resultado das eleições, né? A advocacia percebeu, né, que nós realmente nos dedicamos e tivemos ali o compromisso com a advocacia, e isso foi a satisfação. O seu trabalho entregue, o seu trabalho validado nas urnas. E uma eleição numa subseção, né, na OAB como um todo, dá um trabalho, né? É quase uma eleição de políticos mesmos, assim, Sim. A eleição tradicional que a gente tem. E é um trabalho. E qual que é a função do presidente de uma subseção? Vamos falar para o povo em geral aqui. Então, doutor. Presidente da subseção, a gente compara para você cidadão comum, ou você empresário, ou você que não é
não está por dentro aí de como funciona a ordem, né, nós também temos uma divisão como se fosse a República Federativa do Brasil, né? Temos o governo federal, temos os governos estaduais e os governos municipais. Sim. Então, a subseção nessa escala seria um município. Muitos são competentes de um respectivo município. Aqui na capital, diferente, são 13 subseções dentro de uma cidade só, mas seriam os entes municipais. Então, a gente está ali responsável por fazer a gestão financeira, ali nós estamos responsáveis por aplicar as políticas locais para a advocacia, né, aquilo que é necessário para a advocacia, fiscalizar também a administração pública, os entes públicos, porque a gente tem esse relacionamento com subprefeitura, com prefeitura, com órgãos estatais. Então, faz realmente toda essa gestão e não só também para os advogados, é feito um trabalho de cidadania, porque a gente faz atendimento às pessoas, né, a comunidade mais carente, a gente faz atendimento ao público geral através do convênio, por exemplo, com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que fornece a quem não tem condições de pagar advogado um profissional para atuar na sua defesa, para atuar na sua causa. Então, basicamente, o que nós fazemos enquanto presidentes é gerir, né, o dia a dia necessário da estrutura da advocacia e também fazer essa intersecção com os demais entes políticos da região e do nosso município. Então, resumidamente, para todo mundo entender, seria isso. Porque é muito interessante essa sua forma de explanar, porque é o presidente da OAB Santo Amaro, mas o que ele é responsável, por que ele está sendo eleito, por que existe o presidente da seccional, que é o Dr. Leonardo Sica, e assim por diante. Não, é muito interessante. Deixa eu trazer um pouquinho, você tem o Santo Amaro ali. Olha aí, pessoal. É call center ou não? Quer que eu atenda? Eu te mostro ao vivo. Não vamos fazer isso não. Pelo amor de Deus. Eu desliguei o celular, mas o relógio toca. Ele tem um relógio tipo digital. Do Ben 10, sabe o Ben 10? Analógico ainda, sabe o Ben 10, né? Que fazia tudo, é do seu tempo, não é do seu tempo, né? Não, é sim. É o Ben 10? É lógico, o Ben então 10. Tá agora, saber que não são só 10 personagens? Olha só o tema com o presidente. Nossa, gente. Mas tudo bem, o meu podcast são negócios, porque brinquedos são 20 agora. A gente acabou de ver aqui elas, marcas e patentes. Unielas. São 20 personagens agora. Eu tava com o meu neto esses dias e o meu neto sabe os 20. Eu falei, mas não eram só 10? Aí eu pesquisei na internet, criaram mais 10 e parece que vem mais 10 aí. Então deve ser bem 30 daqui a pouco. Bem 30, Meu Deus do céu, que fase a nossa. Deixa eu trazer. A Santo Amaro é muito grande. E Santo Amaro, podemos dizer assim, se estende até Parelheiros, algo totalmente... 43% da cidade de São Paulo representa a nossa competência territorial, ou seja, quase metade da cidade. E você tem ali praticamente advogados de todos os perfis. Porque se você for no extremo sul, você pega... os advogados que cuidam até dos indígenas. Sim, e nós nessa campanha fomos, né, as pontas, as periferias, né, de Santo Amaro, e são realidades realmente bem distintas, né? São realidades totalmente diferentes. Então você tem grandes escritórios, tem dos 4, 5 maiores escritórios do Brasil, pelo menos 2 ou 3 estão na nossa região de Santo Amaro. São perfis distintos. Eu pude visitar esses grandes escritórios, assim como nós fomos lá no Grajaú, nós fomos lá em Parelheiros visitar colegas também, porque a nossa função é entender a realidade e não levar uma política institucional como se fosse colegas numa situação de homogêneos, né, com realidades iguais. Não, são realidades distintas e é isso que a gente tem agora como missão, tentar levar o OAB para mais próximo desses colegas e para que eles tenham acesso a todos os serviços que a subseção dispõe. Então isso é a nossa grande missão agora, é levar a OAB. Nós tivemos a capacidade de organizar internamente a nossa estrutura agora para poder capilarizar ainda mais o alcance da subseção de Santo Amaro. Muito bem, deixa eu falar aqui da Doco Technology. A Doco Technology tem CRMs estratégicos para você, Bitrix 24, para que você tenha todo o controle da cadeia mesmo, desde a entrada do lead, do seu cliente, até o processo da venda final. É fundamental você ter um controle. Aliás, não somente o Bitrix 24, mas a Doco Technology também tem sistemas personalizados para você, para que a sua empresa sempre esteja com grande produtividade
produtividade. Aliás, medindo a produtividade também de todo o time, que é fundamental. Doco Technology, você pode sim solicitar e crescer ainda mais e automatizar a sua empresa. Falando de automação, há praticamente 5 anos depois, né, que nós estamos vivendo uma pandemia e acabou a pandemia, e as pessoas perceberam que não somente processos podemos ter digitalmente, a digitalização dos processos mesmo, assim que ficavam em inúmeras pastas. O que a digitalização facilitou a vida do advogado, então, presidente? Facilitou o acesso, principalmente a outros mercados de trabalho. Tá, Né? Então, hoje, quando você era um advogado antes da pandemia, não digo nem antes da pandemia, né? A digitalização começou a chegar no fórum aqui em São Paulo entre 2012 e 2014. Mas eu sim. digo que a massificação foi, obviamente, com esse divisor de águas que foi a pandemia. Acelerou, né, praticamente. Acelerou. A gente acho que evoluiu 20 anos em 2. Né? Não foi nem o Juscelino 5, né? 50 É, anos em 5, não. Foi realmente 20 anos em 2. E isso possibilitou que os advogados pudessem hoje explorar outros mercados que eles não podiam, porque grandes estados ainda vêm realizando as audiências de maneira virtual, então ele pode atender clientes em outros estados. sim. Né? Hoje os clientes, eles não... Tanto que quando eu digo que a gente atualizou a nossa estrutura, foi por conta disso. Hoje os clientes, eles não querem vir ao teu escritório. São poucos os casos que você faz uma reunião presencial. Você hoje faz uma reunião virtual, você atende um cliente virtual. E muitos colegas têm essa carência, tinham essa carência de ter um espaço que pudesse atender com essa dignidade, e foi o que nós fizemos lá na subseção. Sim. Então, a tecnologia, por exemplo, possibilitou que o advogado possa atender um cliente no exterior. Eu atendo alguns clientes que, né, depois da pandemia, nós tivemos um êxodo grande de pessoas indo embora para os Estados Unidos, para Portugal, para a Europa, e a gente tem atendido esses clientes respeitando, né, um fuso horário que seja decente para todo mundo, né? Então é 24 horas, né? Mas a gente procura, né, nós Fonte aqui do associados 24 horas horas por dia online. online. Mas atender esses clientes, e isso facilitou muito o dia a dia da advocacia. Né? Acabar, por exemplo, com a necessidade de espaços físicos grandes. Eu lembro que quando eu comecei, nós tínhamos lá pelo menos 20, 30% do espaço físico com armários de pastas de processo. Né? E hoje você não precisa. Se você tem uma assinatura a mais simples do Drive, seja qualquer um, seja o Dropbox, o Google Drive e outro que tem aí no mercado, você armazena todo o seu escritório ali. Isso facilitou na pandemia, facilitou muito. A gente sofre de controle de processos, então a gente ficou toda a equipe, cada um na sua casa, com esse software de gestão, né, que você tem ali todo o processo, você tem as informações, você consegue fazer a gestão, os arquivos na nuvem. Então isso facilitou muito, e hoje é a realidade do advogado. São Sim. poucos os que têm agora um espaço muito grande, porque não é mais necessário. Você economiza espaço, economiza tempo e torna muito mais célere. A preocupação é administrar e ter uma gestão de recursos humanos, da equipe em si, né? Que a Sim. equipe precisa ser produtiva. Até colocando você que é um educador também, um professor, esse convívio com o jovem advogado não prejudica um pouco, não? Já essa Não, distância? muito pelo contrário. Eu acho que a mescla é igual um time de futebol, né? Tá. Todo bom elenco você tem os mais experientes e os mais jovens, né? Então, na advocacia, da mesma maneira, né? O advogado mais jovem, ele tem muito acesso à rapidez da informação, mas falta, porque na nossa profissão, um dos segredos para o grande advogado é a história e a bagagem de vida. Sim. Quanto mais bagagem de vida, nós estávamos falando agora há pouco sobre isso, se você tem experiência de vida, você faz a diferença. O jovem, ele tem aquela questão da ser mais acelerado, mais impetuosidade, às vezes um pouco mais afoito, e às vezes você precisa, né, controlar, segurar a bola, né, olhar para os lados. Então eu acho que é importante essa convivência, essa mescla, e faz todo sentido, e é um grande segredo, né? O jovem conseguir aprender com a experiência do advogado mais experiente, e o advogado mais experiente conseguir entender, né, essas novas ferramentas, essas novas tecnologias que o jovem traz aí com muito mais facilidade, e é a linguagem muito mais próxima dele. Não, e essa linguagem está mudando. Mas antes, falando de linguagem, já me dá o gatilho de falar da Voice Train, escola de oratória, formação de palestrantes. Olha só a eloquência
nas palavras do Dr. Alexandre Fante, você que realmente precisa melhorar a sua comunicação, a oratória, a sua forma de se expressar, não somente para o cliente, mas ali numa sustentação oral em um Importante. tribunal, a Voice Training está aqui, o QR Code está na tela, você pode assim contatar os nossos especialistas e esta é para você, treinador, você palestrante que quer se desenvolver, quer criar um plano de ação para faturar, vendendo conhecimento, levando conhecimento para as pessoas, agende uma sessão experimental comigo, Sidney Botelho, para que você seja lapidado, se tornando um palestrante, um treinador realmente que faz a diferença para a sociedade. QR Code na tela, Voice Training, Escola de Oratória, formação de palestrantes. É importante isso, hein, Sidney, porque eu tenho rodado o estado ensinando um novo sistema, né, para advocacia, o sistema do EPROC, né, que passa a partir de 31 de março valer, e são palestras que é de 2 a 2 horas e meia. Se não tiver técnica, todo mundo dorme. Não, e como que é para você? Você sempre teve essa facilidade de fala ou não? Eu sempre fui, o pessoal não acredita, eu sempre falo, ainda sou tímido, sou envergonhado, né? Mas é o que você falou, o treinamento é essencial, Cid. Então, esse trabalho que você faz de treinamento, eu recomendo, né, para quem quer evoluir de maneira mais rápida, é fazer o treinamento. Porque a gente que vai aprendendo nas cabeçadas, então o nosso processo é mais longo e doloroso, né? E eu acho que quando você quer falar em público, você quer sentir aquela reação de volta do Sim. público, né? Então, até você chegar num ponto de conseguir o resultado que você está esperando, sem o treinamento, talvez você passe por alguns traumas, né, desnecessários. Então, por isso que esse trabalho que você faz de treinar, né, você já vai mostrar a pedra do caminho, né? Onde ele pode desviar, como é que ele pode fazer, porque é uma arte realmente, você Criar entreter. alternativas. Então E, eu aliás, recomendo, viu? aliás, eu faço isso muito bem, viu, gente? Eu saio de cada situação, mas um dia eu conto para vocês que acompanham nas redes sociais. Alexandre, trazendo até um pouco, você é aquela pessoa que tem um conhecimento, você tem uma forma, você tem uma rede de contatos gigantesca. Como que é se relacionar com outros advogados e como que é se relacionar com pessoas que são autoridades do setor como um todo? Como que você vê isso no dia a dia para você e para as pessoas que querem ter um exemplo como esse que você já vive nos dias atuais? Então, segredo, anota essa aí, ó. Segredo é você saber, né, se portar em cada situação. Você tem que se adaptar, né? Como diria o Raul Seixas, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. E por aí vai. Então você tem que entender, né? Você tem que saber identificar, você tem que criar empatia. Então você tem que buscar algo que você possa, da sua experiência de vida ou do seu dia a dia, você se conectar com quem você está se relacionando. Então esse é o grande segredo, é saber se conectar. Então você não pode encarar cada situação, ou cada momento, ou cada reunião que você está realizando, seja com a autoridade A, B, C ou D, encarar como se fosse algo uniforme, algo único. Não, o segredo para todo advogado e advogada é principal, né, você ouvir mais do que você falar, né, num primeiro momento. Numa reunião, num primeiro contato com o cliente, como autoridade, é você saber ouvir mais, né? Não é à toa que a gente fala. 2 ouvidos e uma boca. Não, isso é importante. O programa, você vê, eu trouxe conexões que o advogado ele precisa participar e as OABs em geral, não somente Santo Amaro, que é muito competente, sempre produzindo eventos. Fizemos uma participação no dia 24 no dia 25. 3.200 arredondando. Uma feira lá no Centro Universitário Ítalo Brasileiro, foi sensacional, parabéns. Já fizemos outros tipos de eventos dessa forma, que reúnem as especialidades. Isso dá para gerar as conexões, porque você tem interações com outros advogados mais experientes de diversas especialidades como um todo, mas como gerar negócios no direito hoje? Está mais fácil ou mais difícil? Eu acho que se você consegue se comunicar bem, né, você torna mais fácil. Sim. Então, o advogado, ele primeiro precisa identificar quais são as facilidades que ele tem, Tá. né, para poder se conectar. Eu acho que se você, como a gente estava falando agora, se você consegue perceber e ouvir mais, é muito mais fácil você gerar um negócio. E primeiro você tem que estar também ali à disposição e circulando nos meios, nos lugares. Então não adianta você achar que está dentro do seu escritório, né, que vai alguém bater na tua porta
e você vai gerar um negócio. Já foi a época da plaquinha, Esquece, né? não. A plaquinha chamar a atenção, escritório Dr. X, isso já não existe mais. Hoje são as mídias digitais, né, as redes sociais. É importante você saber se posicionar dentro da ética, saber separar aquilo que é a tua vida pessoal e aquilo que é a tua vida profissional. Quando você vai para um evento, para uma roda de negócio, um contato de networking, você estudar quem as pessoas que estarão ali, né, para que você consiga ali numa conversa, ela tem que sempre ser natural, né? Eu acho que o grande segredo é esse, que as coisas aconteçam, ainda que você tenha feito um estudo prévio, mas que as coisas aconteçam de forma natural. Para você conseguir identificar e ali no meio da conversa você saber colocar algo que seja a necessidade daquela pessoa que está te ouvindo. Então, quando você começa uma conversa, um diálogo, você está ouvindo o que a pessoa está te dizendo, mas se você fez ali um estudo, você conseguiu se preparar para participar daquele encontro, daquela rodada de negócio, você consegue ali de forma natural, né, muito na osmose, né, você transmitir sem que a pessoa perceba ou sem que dê aquela característica do advogado que vai no casamento e distribui cartão para os noivos já se oferecendo para fazer o divórcio, né? Caramba, algo desagradável e que não faz sentido e que não vai fechar cliente nenhum. Não, né? Não. Até fora de clima. Você trouxe algo muito importante, participar de rodas de negócios, e tem muitas, amigos, tem muitas, e não entregue cartão, não. Se sinta interessado pelas pessoas, tá? Se as pessoas realmente perceberem, seu interesse por elas atrai bastante. Você acha que essas duas gestões, você hoje conseguiu chegar no ponto principal como profissional ou não? Se eu conseguir chegar no êxito ou na onde você imaginava lá no início da carreira? Então, lá no início da carreira, para ser sincero, nem advogado eu imaginava que ia ser. Tá. Então, a coisa veio acontecendo e eu realmente não esperava. Nunca imaginei que hoje eu estaria, né, como presidente da OAB de Santo Amaro, mas eu acho que grande parte do resultado foi essa dica que eu acabei de dar aqui. Saber identificar, saber conversar, se posicionar, se colocar, né, ouvir, principalmente mais do que falar, entender qual é a necessidade, isso tanto na própria instituição quanto com seus clientes, com as pessoas que você vai, no ramo de atividade que você vai atuar, né, na área que você vai atuar, realmente saber, entender, identificar e propor a medida mais adequada. Então, eu não imaginava, eu falo para os jovens advogados que começam com a idade que eu comecei com 22 anos, né? Hoje eu estou com 23 anos de carreira, vou para 24 anos de carreira. Que legal, parabéns. E eu falo que é uma profissão, a advocacia, né, que ela tem um tempo de longevidade muito grande. Então você pode ter ali um ápice na sua carreira de 20 anos, de 30 anos. Você estava falando agora de um colega com 50 anos de profissão que deu um show aqui, pelo que você me falou. Eu vou até deixar o link aqui depois. Eu entrevistei com ele 50 anos de carreira. Então ele tem um ápice de carreira muito histórico, longo. Foi muito lindo, Alexandre, que ele passou na ditadura, na Constituição de 88, no impeachment do Collor, na nova advocacia, na digitalização, tudo isso. É muito importante você ter o histórico. E é isso que eu te falo da importância. Sem juridiquês. Não, hoje esquece. O advogado que fala juridiquês não vai adiante. As pessoas querem realmente a informação precisa, mas a informação leve, falada de uma maneira que todo mundo entende. Então não adianta jurisprudência, jurisprudência, não, jurimetria, esquece. Eles querem ouvir aquilo que é possível entender e o direito tem que ser acessível a todos. E aí, puxando o gancho do doutor que você falou, é justamente isso que eu comentei há pouco, da importância de você ter esse advogado com 50 anos de profissão falando com esse advogado que chegou agora. Porque às vezes o advogado que chegou agora, ele vai pegar uma causa que pode trazer um fato que só quem viveu 50 anos de advocacia conhece e vai poder ajudar e colaborar. Sim. Então é importante você ter esses dois colegas conversando e trocando informações. Assim como possivelmente, não sei, não conheço ele pessoalmente, mas de repente ele não tem tanta facilidade para fazer uma entrevista, fazer um podcast, ou falar numa mídia, no Instagram ou no YouTube, e esse advogado consegue colaborar. Então a mescla e a junção desses dois profissionais é que torna realmente a beleza do direito, que torna, né, a nossa profissão
é tão bonita. Você pode ser um advogado com 22 anos, como você pode ser um advogado, como tem casos lá na subseção, de 80, 85, 90 anos, com vida ativa e plena, né, exercendo a advocacia. Que coisa linda. Deixa eu falar da agência Sou Digital, da Bárbara Fiuza. A agência Sou Digital é que cuida das marcas realmente, Business and Connections, a Voice Training, a Toye Treinamentos. Então, a agência Sou Digital é uma agência que não fica só no digital, mas um marketing que traz aí mais de 20 anos de experiência da diretoria e de toda a sua equipe. E eu posso dizer para você, hoje, sem digital, você não consegue chegar o mais distante possível. Então, estruturar a sua marca, criar realmente um branding, fazer com que você consiga levar o que realmente você deseja levar para o seu consumidor, as pessoas que vão adquirir o seu produto e o seu serviço. Agência Sou Digital aqui no Instagram, um dos nossos apoiadores. Trazendo um pouquinho da digitalização, hoje o advogado ele pode divulgar conhecimento, ele pode difundir a sua experiência, mas ele não pode comercializar nas mídias, é isso. E Exatamente. como que está sendo? Já tem aquela mudança de mentalidade ou de regras ou alguma coisa dentro da ordem para que possa ter a comercialização do serviço como um todo do advogado? Tem sim, tem uma preocupação, foi criada inclusive uma turma, a 28ª no Tribunal de Ética e Disciplina, justamente não só para punir, porque o que o advogado tem que entender é que a OAB não está para punir, né? Muito pelo contrário, a OAB está para orientar. Então, quem quer começar a realizar a sua atuação nos meios digitais, atuar nas redes sociais, eu sempre recomendo que faça uma consulta prévia, né? E pergunte, submeta mesmo a análise. Por quê? Porque depois, se acontecer de cair ali numa representação disciplinar, se você tem essa consulta formalizada, consequentemente você vai ter um sucesso na sua defesa. Vai ficar respaldado. Né? Então o advogado ele pode falar sim, trazer conteúdo informativo, mas ele não pode, por exemplo, nós estávamos falando aqui de problemas, né, de banco, né? Eu vou falar é isso, é aquilo, tal. Ó, se você tiver uma dúvida, me procure que eu vou receber e vou processar esse. Aí não pode. Essa frase não, é impossível. Não, mas clique aqui e saiba mais, pode? Olha, Você viu mudei a frase. Mas também, aí dependendo da maneira que for colocado, vai virar mercantilização. Porque assim, se a pessoa Alguém está... monitora isso, doutor? Agora olha, acontece, viu? Hoje, ainda aqui em São Paulo, principalmente, a 28ª veio para realmente monitorar esses casos mais escabrosos, né? Sim. Porque tem gente que passa realmente do ponto, né? O OAB não vai estar lá para pegar o advogado que faz lá uma publicação ou outra de vez em quando e que num dia, por alguma razão, foi lá e colocou o botão clique aqui, saiba mais. Porque o que o advogado tem que ter a ideia, se você já está falando na tua rede social, né? Obviamente que o cliente já sabe que ele está no seu ambiente, né? E que se ele tiver curiosidade, você vai ter lá o teu Linktree, teu link na bio, ele vai acessar. Então você não precisa estimular, né, o acesso. Né? Se o cliente quiser, realmente a gente tem que entender que a advocacia ela não é um serviço qualquer, não é um produto qualquer, que você precisa fazer um funil de vendas, né? Você precisa criar um funil de vendas ali para você poder despertar a atenção, despertar o desejo e efetivamente chegar na aquisição e na compra, na ação, né? Nos 3 As do marketing, né? Vamos deixar de lado o presidente da OAB, mas você como advogado, né, especialista em direito do consumidor, você já recebeu uma reclamação de um cliente contra um advogado que não conseguiu dar o resultado e ele, obviamente, como consumidor, o cliente como um todo daquele advogado, você teve que defendê-lo? Já teve defender caso? Não, mas a gente já viu casos, né, no Tribunal de Ética e... Não, mas eu tô deixando o Tribunal de sim. Ética de lado, eu tô falando... mas acaba desaguando, lá, né? acaba desaguando. Eu mesmo já não defendi, mas já entrei com ação, né, contra colegas, infelizmente, por esse tipo de situação, né? Porque a gente tem que entender que a advocacia não é uma profissão de resultado. É uma profissão de meio. Sim. Então nós não podemos, em hipótese alguma, é o que eu costumo sempre falar, o cliente chega, doutor, e essa causa é ganha? Não, essa causa não é ganha. Por mais que seja pacífico o entendimento, né, não é ganha. Né, quais são as minhas chances? É 50%, sempre. Né, porque não tem como você garantir resultado. Você está dependendo de um terceiro. Né, eu forneço os elementos, mas quem julga não sou eu. Sim. Então acontece de advogado prometendo resultado,
né? E aí ele passa, quando ele promete resultado, ele deixa de ser uma atividade de meio e passa a ser uma atividade de fim. Tá. Ou seja, ele precisa entregar aquilo que ele prometeu. E aí acontece, como recentemente, colegas que vendiam sucesso em ações para liberar aquelas máquinas que o pessoal fica um pouco mais bronzeado. Sim, né? Ixi, aí entra um pouco também na medicina. Aí vendia que parecia assim, né, um negócio de convenção empresarial de venda de produto. Marketing de rede. E aí não entregou o resultado, a empresa lá não teve o resultado esperado na liberação do equipamento e gerou esse problema. E aí você foi pegar todo o contexto, ele fazia eventos em determinados lugares vendendo o sucesso daquilo. Então ele deixa de ser uma atividade de meio e passa a ser uma atividade de fim. Trazendo um pouquinho aqui, ainda voltando na sua carreira você vê, vai e volta, mas é muito interessante porque os assuntos vêm. Realmente o Procon funciona, o site Reclame Aqui funciona, diz para nós, isso daí, Funciona. as estrelinhas do Google ali realmente funciona. Não gostei, antes de acionar um advogado, isso não pode prejudicar eu fazer um depoimento negativo lá no Google Negócios. Como que funciona isso? Funciona, inclusive para nós, advogados, também funciona. Tá. Se você pesquisar, hoje a gente até recomenda, quando você está participando ali de uma concorrência com outro colega, né, participando ali, geralmente a gente até solicita para que o contratante, etc., verifique também, como um dos critérios para contratação, esse tipo de reclamação, porque funciona assim, tanto no atendimento, porque tem colegas que são simpáticos e agradáveis no momento de fechar o contrato. Depois fechou o contrato, o cliente não consegue mais ter acesso. Mas o cliente liga toda hora, mas faz parte da necessidade dele. A gente tem que entender que a gente está tratando com o órgão mais sensível do ser humano, sabe qual é? O bolso. O bolso. Então é o órgão mais sensível. Não adianta você achar que o cliente não vai te ligar, te mandar mensagem, porque para você é mais um caso, para ele às vezes é a vida. Entendeu? Então ele vai perguntar. Então não adianta você, no momento de contratar, todo sorriso, serve um café, né, manda ele escolher o sabor do café, gosta mais fraco, e depois quando o processo está andando você não dá uma satisfação, porque a maior reclamação, não só no Reclame Aqui, Procon não se aplica, tá? Porque Procon, a advocacia não se trata de relação de consumo, mas eu vou trazer aqui o Reclame Aqui, que é muito comum, existir reclamação de advogado no Reclame Aqui por conta da falta de atendimento do pós-contrato. O cliente não sabe como é que está o processo dele, não sabe quais são os próximos passos, não sabe o mínimo necessário. Então é importante o advogado ter essa consciência. Entendeu? Que ele precisa, o grande segredo, como a gente não pode vender produto, a gente não pode fazer funil de venda, a maior ferramenta é o relacionamento e a propaganda, né? Vou chamar de propaganda positiva, o boca a boca. Porque se você prestar um serviço adequado para um cliente, você pode ter certeza que numa próxima oportunidade que um vizinho, um conhecido ou alguém do relacionamento dele precisar, ele vai te indicar. Isso é a maior ferramenta de divulgação do advogado, é a sua credibilidade e a forma como você trata o seu cliente. Vamos falar aqui da Unielas Marcas e Patentes. Registrar o nome, registrar a patente, o seu produto é fundamental. E a Unielas Marcas e Patentes tem especialistas que realmente fazem a diferença, porque só são mulheres que trabalham para ajudar. Lá não tem nenhum homem, que coisa, né, gente? Mas é isso, o que importa é que realmente a proteção é feita com especialistas do direito, especialistas da marca, especialistas de marketing, todo um time que vai falar para você, dá certo sim registrar o nome. Então, se você realmente quer proteger a sua marca e não ter pessoas assim sugando depois o seu sucesso, a Unielas está aí no Instagram para salvar você e registrar a sua marca e fazer com que você se mantenha tranquilo por muito tempo. Então, Unielas Marcas e Patentes. Para o advogado é importante registrar o nome? Sempre é importante, porque quem uma marca, quem não registra não é dono. Então, mesmo com eu tenho lá meu CPF, minha certidão de nascimento, eu preciso registrar no INPI? Precisa, a gente tem o meu escritório, Fante Advogados, nós temos o registro no INPI, sim, né? Tanto a logomarca quanto o nome também, uma marca mista, mas é importante esse trabalho que é feito
por empresas como a Unielas, é valioso hoje no mercado, porque a gente já viu diversos negócios fracassarem porque não tiveram o cuidado de fazer o registro da marca. Não sei se você sabe, é curioso, mas eu já até participei de uma situação, parecia até coisa de James Bond, de uma empresa que registrou um produto de um cliente, que ele bobeou e não deu entrada no registro, e aí quando ele foi registrar já estava lá o registro, porque existem pessoas, vou chamar de pessoas, que elas ficam observando se um lançamento de um produto ou de uma marca está protegido ou não. Aí depois eles oferecem e vendem. E aí nós fomos até o aeroporto de Santos Dumont, né, para negociar com a pessoa que tinha feito o registro. Nesse caso não era especificamente marcas, era domínio na internet. Sim. E nós fomos lá, aí sentamos com a pessoa, né, fizemos o pagamento, aí na hora ela já deu ali o login, senha, digitou, transferiu ali na hora, a gente pegou, embarcamos de volta e viemos. Então, a gente já viu casos de empresas que fracassaram porque não observaram, não tiveram esse cuidado e aí foram obrigados aí por uma determinação judicial, além de pagar o lucro cessante, né, ainda tiveram que parar de utilizar. É igual o domínio do Instagram, Tudo. de redes sociais. Eu tive um amigo que eu sou da área de tecnologia há 33 anos e lá atrás, gente, ainda a gente estava começando a internet e ainda os registros não eram como hoje. Hoje é difícil você ter um registro mesmo de um domínio sem ser utilizado. Então hoje a pesquisa é diferente. Muito. E um amigo meu, ele pegou todas as combinações da Microsoft no .com.br e registrou. Ele falou, um dia eles vão me ligar. Ele saiu fazendo todas as combinações. Não é que deu certo. A Ford teve esse problema. Não deu certo, ele ganhou, depois ele negociou. Não, eu só quero vender. Quanto você paga? Pronto, tá aqui o seu domínio. Só que eu não tenho só esse. Eu tenho mais 15 que no futuro vão te atrapalhar. Mas tem muita gente que faz isso. Mas a própria Ford, não lembro se foi desonesto, teoricamente. Ele saiu na frente. Enfim... Mas ele não colocou o nome Microsoft, ele pegava assim, mswt.com.br. Aí ele começou a pegar as siglas e, teoricamente, ele foi utilizando e depois comercializou isso. A Ford teve o problema, não sei se foi o lançamento do Ford Ka ou não me recordo qual era o veículo, registraram, eles bobearam, né, registraram a marca com o nome justamente do veículo que ia ser lançado, eles tiveram que comprar o registro, né, para não ficar sem aquela marca e não ter nenhum problema na hora de lançar o veículo. Imagina você lançar o veículo e ter que recolher. Sim, o Business Connections eu registrei na hora que eu tive a ideia. Então. Porque é um nome muito fácil, depois que vinga. Mas vamos lá, falando um pouquinho. Nossa, já tem tudo isso já de programa, tá fluindo. F-150. Ó, o Gabriel aqui participando hoje. O que é o EPROC? O EPROC é um novo sistema do Tribunal de Justiça. Hoje a gente tem o ESAG, então é a plataforma, né, que é um sistema que vem desde 2009 no Rio Grande do Sul. Aí passa a ser utilizado em outros 13 estados e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo foi obrigado pelo CNJ a mudar, porque é uma plataforma que é feita in-house, né? Foi feita pelo TRF4, interna, pelos funcionários de TI do tribunal. E é proibido hoje qualquer tribunal pagar para usar uma plataforma como hoje da Softplan. Né? Então se paga royalties, se paga desenvolvimento, etc. Então o EPROC agora passa a partir do dia 31 de março a ser a plataforma do Tribunal de Justiça, que vai ser utilizada por todo o estado. Acredito que em 5 anos todo o estado vai estar integrado 100% no sistema. E você está rodando todo o estado de São Paulo? Todo o estado, já foram mais de 30 mil advogados que eu pude qualificar. Sim. Foram quase 60 subseções, seja através de treinamentos online, seja presenciais. E nós estamos mostrando porque aquele medo, né, quando você muda o sistema, há um medo do novo, da dificuldade, e o que eu tenho feito é mostrar que o sistema é melhor, o sistema vai ser muito mais produtivo, ele usa inteligência artificial, ele faz uma série de automações, né, que o ESAG hoje não é possível. Só para eu te dar um exemplo, hoje se você faz uma petição, dependendo da localidade, chega a 7, 8 meses para juntar uma petição. É uma simples petição. Então é 8 meses que é o tempo morto que a gente fala, que o processo fica parado para que um funcionário vá lá, dê um enter para subir uma petição. E o EPROC ele é uma ferramenta que elimina isso. Por quê? Porque você peticionou, ela mesma faz a anexação de tudo no processo.
Oh, então facilitou e gera produtividade. Produtividade, ela é um sistema que é um dashboard, ou seja, o advogado que não tem uma ferramenta, né? Eu vi que você fez alguns anúncios de ferramenta de gestão e etc., aqui como seus apoiadores. Então, o advogado que não tem ali uma ferramenta, um software de gestão, o próprio EPROC vira essa ferramenta de gestão, porque ele acessou o sistema, tem tudo que ele precisa fazer, os prazos que ele precisa cumprir, as datas das audiências que ele precisa realizar. Se eu preciso gerar uma planilha para controlar isso, ela gera automaticamente. ERP, então, exatamente. Misturado com o CRM. Exatamente. Então ele faz tudo para você. Né? Então eu preciso gerar uma planilha de Excel para saber os prazos que eu tenho hoje. Eu não preciso lançar fórmula, copia daqui, cola de... Não, o sistema gera de maneira automática uma planilha de Excel, sem eu precisar criar fórmula, nada disso, e precisa entender de Excel. Eu, por exemplo, não sei nada de Excel. Se me pedir para criar uma fórmula, pelo amor de Deus, né? Eu vou fazer qualquer outra coisa, menos uma planilha de Excel. Vou trazer aqui um pouquinho da história, viu, Fante? Eu sou da época que eu fazia programação mesmo. Lotus 1, 2, 3, eu lembro disso. E eu nunca aprendi isso, inclusive. Fora em DOS, em COBOL. Nossa, eu ficaria aqui horas e horas, então... Mas deixa eu falar rapidinho para você da Toye Treinamentos. Olha, você quer aumentar a performance da sua equipe, quer ter um time coeso, levando resultados que você realmente espera do seu time, Toye Treinamentos. Então, um treinamento em company, também um treinamento que vai fazer com que você consiga manter sempre o nível em alta, ou seja, mesmo quando você perceber que o seu time está desmotivado, a Toye consegue identificar e, com isso, através do comportamento humano, elevar ainda mais a performance. Através do método Agir para Vencer, atitude, gestão, inteligência emocional, relacionamento, para que o seu time alcance resultados. Toye Treinamentos lá no Instagram. Doutor Alexandre Fante, estamos chegando já ao final. Passou rápido, né? Passou muito rápido, você vê que nós conseguimos passar as informações. Eu tinha 500 folhas aqui para falar, nem deu tempo. Não, foi igual... Fica tranquilo, você vai voltar outras vezes. Bate-papo é assim, bom, eu sempre falo para você, você já fez alguns podcasts comigo, é quando não tem roteiro. Você já conviveu um pouquinho comigo aí, né? Você sabe que eu detesto o roteiro, então... Não, e aliás, papo fica bom. Eu chego para apresentar um podcast da OAB e aí... Alexandre, cadê o roteiro? Não, estão os 4 nomes aqui das pessoas que você vai entrevistar. Pelo menos você sabe o tempo que eu devo levar o podcast? 1 hora. Então tá bom. É isso que é confiança. E assim, essa confiança eu agradeço. Eu vou pedir para você deixar uma mensagem final ali para todos os advogados, não somente de Santo Amaro, mas do Brasil, porque realmente advogar é uma dádiva. Advogar também é um business, e com isso eu queria que você deixasse como presidente, como advogado, uma mensagem final. Então, agradecer primeiro a você, né, pela oportunidade de estar participando contigo aqui hoje nesse podcast tão importante e que pôde me permitir trazer mensagens das mais variadas possíveis, e a advocacia para continuar realmente se aperfeiçoando, acreditando cada um no seu potencial, né? O mercado da advocacia, ele tem espaço para todos os tipos de advogados que gostam de escrever, os que gostam de falar, os que gostam de sustentar. Então você tem capacidade, você tem mercado, precisa ter um pouquinho de paciência, não é uma profissão que vai te trazer resultado do dia para a noite, mas se você utilizar, aqui nós tivemos anúncio de diversas ferramentas de gestão, de comportamento, de fala. Se você se aperfeiçoar e você correr atrás da informação e do conhecimento contínuo, eu tenho certeza que você vai olhar para trás, vai ver o legado que você construiu e principalmente aquilo que você plantou, você vai colher. Então, se você plantou coisas boas, se você plantou num solo fértil, né, que essas ferramentas divulgadas aqui e as que a gente oferece no AB são o fertilizante que você precisa para florescer, eu não tenho dúvida que vai ser um sucesso na profissão, seja em 1 ano, 5 anos, 10 anos, mas o sucesso vai chegar. Ter sucesso na profissão é você ter consciência do que você está oferecendo para as pessoas. E um advogado, ele tem que estar preparado. Ele tem que estar preparado não somente para o cliente, mas para todas as situações. É necessário conhecer todas as leis? Talvez não, só as leis específicas para aquele momento. E se não souber,
pesquisar, basta buscar conhecimento, basta se envolver com especialistas da sua área para que você consiga trocar ideias. É assim que se faz um profissional, com conexões, fazendo com que tudo isso se torne uma multiplicação de conhecimento. E sabe quem ganha? O cliente, a sociedade. Por isso que o advogado tem que pensar dessa forma. E hoje eu, Sidney Botelho, recebi aqui no nosso Business in Connections o doutor Alexandre Fante, presidente da OAB de Santo Amaro, especialista em direito do consumidor. Eu agradeço muito a sua presença aqui no WIG, no canal do Sidney Botelho, no WIG Play, mas sempre os nossos apoiadores, a Voice Training Escola de Oratória e Formação de Palestrantes, a Toye Produções e Eventos, a Doco Technology, a agência Sou Digital, a Toye Treinamentos e a Unielas Marcas e Patentes. E eu, Sidney Botelho, fico por aqui. Volto sempre com um entrevistado que gera negócios, gera conexões, que eleva ainda mais o mercado em que atua. E eu encerro dizendo aquela frase tradicional: viva o momento com coragem e coração. Até mais!